vamos dar continuidade ao estudo de grandezas e medidas. E hoje nós faremos o estudo de medidas de área. Medida de superfície. A medida de superfície é sua área e a unidade fundamental é um metro quadrado. Assim como na medida de comprimento, o metro quadrado também tem os seus múltiplos, que são medidas maiores que o metro quadrado, e os seus submúltiplos, que são medidas menores. Os múltiplos do metro quadrado são o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado, o quilômetro quadrado. E os seus submúltiplos são o milímetro quadrado, o centímetro quadrado e o decímetro quadrado. Nós podemos converter medidas, também uma medida maior para uma menor e vice-versa. A tabela de conversão de uma medida de área, ela é bem parecida com a tabela de conversão da medida de comprimento. Só que quando eu trabalho com área, eu trabalho com duas dimensões. Então, para converter uma medida maior para uma menor, eu vou sempre multiplicar por 100. E uma menor para uma maior, eu vou dividir por 100. Vamos aplicar a tabela de conversão na resolução de algumas transformações de unidades de medida. Então, transforme com base na tabela de conversão as unidades de medidas a seguir. 2 quilômetros quadrados em metros quadrados. De quilômetros quadrados para metros quadrados, eu caminho 3 casas. Então, eu tenho 2 quilômetros quadrados. A casinha de hectômetro quadrado, eu vou completar com 2 zeros. Decâmetros quadrados com mais 2 zeros. E metros quadrados com mais 2 zeros. Então, 2 quilômetros quadrados equivale a 2 milhões de metros quadrados. 1 metro quadrado e meio em milímetro quadrado. De metro para milímetro, eu caminho 3 casas. Então, lembrando que cada casa é composta de 2 algarismos. Então, eu tenho 1 metro quadrado. A casinha do decímetro precisa de 2 algarismos. Eu já tenho 1, que é o 5. Então, o segundo algarismo eu completo com 0. Centímetros quadrados, mais 2 zeros. Milímetros quadrados, mais 2 zeros. Na letra C, nós vamos converter 5,8 quilômetros quadrados em decímetros quadrados. De quilômetros para decímetros, nós vamos caminhar 4 casas. Lembrando que cada casa é composta por 2 algarismos. Então, nós temos 5 quilômetros quadrados. Para hectômetros quadrados, eu já tenho o algarismo 8. Então, completo com 0. Para decâmetro quadrado, mais 2 zeros. Metros quadrados, mais 2 zeros. E decímetros quadrados, mais 2 zeros. Assim, nós convertemos 5,8 quilômetros quadrados em decímetros quadrados. Na letra D, nós vamos converter 4 décimos de 1 metro quadrado em milímetros quadrados. De metros quadrados para milímetros quadrados, eu caminho 3 casas. E cada casa é composta por 2 algarismos. Então, 0 é metro quadrado. Para decímetro quadrado, eu preciso de 2 casas, eu já tenho uma, então 4 e completo com 0. Centímetros quadrados, mais 2 zeros. Milímetros quadrados, mais 2 zeros. O 0 que aparece à esquerda do 4, que era a parte inteira, eu posso eliminar. Assim, nós convertemos 4 décimos de 1 metro quadrado em milímetros quadrados.
27 milímetros quadrados em centímetros quadrados. Agora eu vou voltar, vou caminhar para a esquerda, voltar uma casa. E lembrando que cada casa são 2 algarismos. Então, 27, 2 casas decimais. Não sobrou parte inteira eu completo com 0. Então, 27 milímetros quadrados é igual a 27 centésimos de um centímetro quadrado. 126 milímetros quadrados em metros quadrados. De milímetros quadrados para metros quadrados, eu vou caminhar 3 casas para a esquerda. Então, 26 milímetros quadrados. Para centímetros quadrados, eu já tenho 1, completo com 0. Para decímetros quadrados, mais 2 zeros. E a parte inteira que vai ficar na casinha dos metros quadrados, como eu não tenho algarismos, também eu completo com 0. E assim nós convertemos 126 milímetros quadrados para metros quadrados. 12 metros quadrados em quilômetros quadrados. De metros quadrados para quilômetros quadrados, nós vamos voltar 3 casas. Então, nós temos 12 metros quadrados. A casinha de decâmetros quadrados, eu completo com 2 zeros. Hectômetros quadrados, também com 2 zeros. Cheguei em quilômetro. Como não sobrou nenhum algarismo, eu completo a parte inteira com 0. Assim, nós convertemos 12 metros quadrados em quilômetros quadrados. Vale lembrar que área e perímetro são 2 conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças. Área é o tamanho da superfície da figura. O valor da área será dado sempre em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetros quadrados. Lembrando que nós temos também outras unidades de medidas, mas essas são as mais usadas. Enquanto o perímetro é a soma de todas as medidas dos lados da figura. O valor do perímetro será dado sempre em centímetro, metro ou quilômetro, podendo também utilizar as outras unidades de medida. Vamos recordar as fórmulas para os cálculos de área. Para calcular a área de um triângulo, eu faço o quê? A medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. No retângulo, área é a medida da base vezes a medida da altura. No quadrado, a área é igual à medida do seu lado elevado ao quadrado. Como os lados são iguais, eu faço base vezes altura. Lado vezes lado é lado elevado ao quadrado. No trapézio, a área é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. No losango, a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. E no círculo, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, essas são as áreas das principais figuras planas que nós já estudamos e estamos recordando a partir de agora. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros, sabendo que, por cada 2 metros quadrados, havia em média 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Então, vamos analisar a situação. Primeiro, vamos calcular a área desse campo de futebol. A área é comprimento vezes a largura. Esse campo ele tem 240 metros de comprimento por 45 metros de largura. 240 vezes 45, 10.800 metros quadrados. O que falou? Sabe-se que por cada 2 metros quadrados tinha 7 pessoas. Então, vamos reduzir essa área à metade.
Então, metade de 10.800, 5.400 metros quadrados. Então, o total de pessoas que havia nesse festival é 5.700, 5.400 vezes 7, porque tinha 7 pessoas por cada 2 metros quadrados. 5.400 vezes 7, 37.800 pessoas havia nesse festival. Resposta correta, alternativa C. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Sabendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno, quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Então, vamos agora analisar a situação. Nós temos o terreno, esse terreno ele tem 15 metros de comprimento por 8,4 de largura. A área desse terreno é comprimento vezes largura, ou seja, 8,4 vezes 15. Então, a área desse terreno é 126 metros quadrados. O que falou? 1 quilo de semente é suficiente para 3 metros quadrados do terreno. Então, para saber quantos quilos de semente eu vou precisar, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir essa área por 3. Então, 126 dividido por 3 vai dar 42. Logo, necessita-se de 42 quilos de semente para gramar todo o terreno. No Brasil, além das unidades usuais referentes ao metro quadrado e ao quilômetro quadrado, as pessoas utilizam algumas medidas que são denominadas medidas agrárias. Entre os proprietários de terra e corretores, as medidas utilizadas cotidianamente são as seguintes: o are, o hectare e o alqueire. Um are corresponde a 100 metros quadrados. Um hectare corresponde a 100 ares. Se cada um are é 100 metros quadrados, um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. E nós temos o alqueire. Um alqueire varia de acordo com a região onde está sendo efetuada a medida. Ao trabalhar cálculos envolvendo alqueires, será necessário saber em relação a qual região se está trabalhando. Veja os alqueires mais usados e suas respectivas regiões. Um alqueire do norte equivale a 27.225 metros quadrados, ou 2,72 hectares. Um alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados, ou 4,84 hectares. Um alqueire paulista, 24.200 metros quadrados, ou 2,42 hectares. E um alqueire baiano, 96.800 metros quadrados, ou 9,68 hectares. A quantos metros quadrados correspondem 11 hectares? Se 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, 11 hectares vai corresponder a X. Então, multiplicando cruzado, 11 hectares vai ser o quê? 11 vezes 10.000 metros quadrados. Logo, 11 hectares é igual a 110.000 metros quadrados. Converta 2,42 hectares para ares. De acordo com a tabela de conversão que nós vimos acima, cada 1 hectare corresponde a 100 ares.
Então, 2,42 hectares vai ser igual a X. Então, multiplicando o cruzado, eu tenho o quê? Que cada 2,42 hectares vai ser o quê? Essa medida vezes 100. 2,42 vezes 100 é igual a 242 ares. Então, 2,42 hectares é igual a 242 ares.